Muito boa tarde a todos. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Cascais, Dr. Carlos Carreiras, é evidente que nós somos vizinhos, porque eu moro aqui em Almocegem, que é na transição praticamente para a Moveira da Serra e, portanto, para Cascais e muitas vezes, devido àquele clima muito peculiar que tem o Sintra, e sobretudo a Serra e sobretudo aquela zona, fujo porque sei que a 5 minutos de casa tenho sol e, portanto, sou um cliente habitual de Cascais a todos os níveis e tenho sempre muito gosto em estar aqui e em estar com o Dr. Carlos Carreiras. Aliás, já estivemos juntos várias vezes com o Sr. Presidente da República, que também é um habitante de Cascais, e com o Sr. Primeiro-Ministro, que é um habitante de Sintra, e, portanto, isto está relativamente equilibrado deste ponto de vista. Senhores representantes da Universidade Nova de Lisboa, Senhora Doutora Teresa Violante, senhoras e senhores conferencistas, minhas senhoras e meus senhores, é uma honra poder participar nesta primeira edição deste evento, Portugal Talks. Vivemos um tempo em que a qualidade do debate de ideias está prejudicada por uma certa crispação, por uma certa desinformação. Eu diria que em Portugal a crispação já foi pior, que no mundo a desinformação nunca foi como hoje. E, portanto, desse ponto de vista, mal por mal, antes aqui. A cidadania democrática exige espaços para debates informados. E só posso saudar esta instituição, o Estoril Institute for Global Dialogue e a Câmara Municipal de Cascais, por promoverem a discussão qualificada através de mais esta iniciativa. Permitam-me também, na minha qualidade de economista, que sou da Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa, por ter juntado à excelência do ensino e da investigação, a excelência destas novas instalações. Estão de parabéns. Eu, há pouco, quando o Dr. Carlos Carreiras, Presidente da Câmara Municipal, estava a falar, lembrei-me, a propósito daquilo que ele se referia sobre qual é a ideia que os jovens, muitos jovens têm do 25 de Abril, eu entrei para o velho ISCHEF, Instituto Superior de Ciências Económicas e Financeiras, no Calhas, que tinha umas instalações em que tínhamos que descer para umas caves para ter aulas práticas e em que havia 2 ou 3 anfiteatros, se houvesse. Entrei em 1967 e, mal ou bem, o que é facto é que desde esse ano, que foi marcado por umas terríveis inundações que afetaram a área metropolitana de Lisboa, e em que morreram centenas de pessoas e cuja notícia da morte foi abafada pela censura de então, eu digo que sempre comecei a minha intervenção política praticamente cotidiana nesse dia, 25 de novembro de 1967. Agora, fazendo as contas, e eu estava a fazer essas contas de cabeça quando se referiu à resposta dos jovens sobre o 25 de Abril, o 25 de Abril vai fazer 45 anos. Ora, se me perguntassem a mim, em 1967, o que é que eu pensava sobre acontecimentos de 1932, eu não pensava absolutamente nada, porque nem os meus pais tinham qualquer memória desses acontecimentos, só os meus avós, os meus pais, nessa altura, eram miúdos. E, portanto, acho que há aqui uma coisa que é relativamente normal e que nós muitas vezes esquecemos e temos a tendência sempre para achar que os jovens hoje são muito piores do que nós éramos. Não, acho que são melhores, estão mais informados, têm mais capacidade de chegar à informação portanto, penso que há muitas coisas que são normais e que, evidentemente, só podem ser resolvidas quando há um interesse próprio, cultural ou familiar, que também foi o meu caso, como o seu, de estar desde muito novo envolvido na vida política. Mas nesta qualidade de economista, acho que realmente estas instalações são uma joia fantástica da coroa de Cascais e que é muito diferente ter aulas nestas condições, ter uma faculdade com este funcionamento e com estas condições do que no meu tempo existia. Além de que não têm informadores da PIDE, nem têm invasões da polícia de choque, como eu tive em Económicas durante várias vezes na Rua do Calhas em 1970, 71, 72, em vésperas do 25 de Abril. Discutiu-se aqui ao longo do dia a abstenção, com o contributo de deputados especialistas nacionais e internacionais,
provenientes das mais diversas áreas científicas e disciplinares. Como é óbvio, não pude acompanhar os vários painéis, mas espero, sinceramente, que as conclusões sejam publicadas e que as possamos transmitir aos diferentes partidos políticos representados na Assembleia da República. A boa decisão política, as boas reformas institucionais não dispensam os contributos da sociedade civil e da universidade. Minhas senhoras e meus senhores, presido com orgulho um dos raros parlamentos da União Europeia onde não há espaço para a representação política do ódio e da xenofobia. Devo, aliás, dizer-lhes, em contraponto àquilo que o Sr. Presidente da Câmara de Cascais disse sobre as últimas eleições em 2015, que eu tive a grande honra e o grande orgulho de ser eleito Presidente da Assembleia da República em voto secreto, com uma candidatura adversária, em voto secreto, num momento em que tanto o Presidente da República de então como o Primeiro-Ministro de então estavam contra essa minha eleição. E, portanto, é qualquer coisa que eu nunca esquecerei, porque não foi de braço no ar, foi em voto secreto. E esse orgulho de presidir um Parlamento onde não há ódio nem xenofobia é extremamente importante. Recentemente foi com satisfação que vi divulgadas as conclusões do projeto internacional Variedades da Democracia, coordenado pelo vosso colega Tiago Fernandes, que nos mostrou um Portugal, apesar de tudo, em contraciclo com a erosão democrática global. E essa erosão democrática global não pode deixar de nos preocupar. Mas comparamos bem em matéria de direitos, liberdades e garantias, de diálogo social, em matéria de separação de poderes, independência dos tribunais, de apoios sociais. Estamos, portanto, no conjunto, em 10º lugar no ranking das democracias mundiais. Era melhor estarmos em primeiro, mas que bom que era se estivéssemos em 10º lugar no ranking mundial no que respeita às economias ou às desigualdades sociais, e, como sabem, infelizmente, não é o caso. Isto não significa que não tenhamos problemas de qualidade da democracia. A batalha pela qualidade da democracia nunca está terminada. A democracia exige um aperfeiçoamento permanente. Na política democrática, ninguém pode viver dos louros do passado. Os políticos têm de encontrar sempre novas formas de dar esperança e sentido futuro aos cidadãos que procuram representar. Mesmo olhando para os indicadores de qualidade institucional da democracia, há dados que não podem deixar de nos inquietar, porque não há boas políticas sem boa política democrática. A participação das mulheres, a representação das minorias étnicas e culturais nas instituições estão muito aquém do que seria desejável, embora tenham melhorado, nomeadamente, a participação das mulheres. A abstenção, tema do encontro de hoje, é outro problema incontornável. Ainda me lembro como as eleições motivavam as pessoas na segunda metade da década de 70, quando a democracia dava os primeiros passos. É habitual, evidentemente, que num período de normalização democrática a abstenção tenha tendência para aumentar. Alguns até dizem que é sinal de satisfação com o sistema, mas eu não partilho dessa opinião. É habitual que eleições em que já se sabe à partida quem ganha, como já foi aqui dito, ou vistas como tendo menos relevância para a vida imediata das pessoas, a abstenção nessas eleições aumenta. Os jovens, na fase em que estão da vida, ainda sem família constituída, muitas vezes sem trabalho estável, afastam-se sempre mais dos atos eleitorais e dos debates políticos. Mas não há dúvida que, mesmo descontando a abstenção técnica, que é muita em Portugal, e que eu ouvi hoje de manhã, a propósito desta conferência, alguém dar informações e dados que são extremamente relevantes, que não podem ser escamoteados, não apenas os dados da imigração dos jovens nos últimos 4, 5 anos, da ordem de algumas centenas de milhares de pessoas, mas também os dados sobre quem está vivo e quem não está. Porque não sei exatamente como é que agora são limpos os cadernos eleitorais quando as pessoas falecem, mas durante muito tempo os apoios aos conselhos eram dados de acordo com o número de pessoas vivas e não de acordo com o número daquelas que estavam nos cadernos eleitorais. E, portanto, havia uma tendência para adiar a notificação para os cadernos eleitorais de quem morria, porque isso
digamos que tirava poder relativo à Câmara A ou à Câmara B. Espero que hoje em dia já não haja necessidade desse tipo de situações. Mas mesmo descontando a abstenção técnica e mesmo olhando só para as legislativas, persistem níveis demasiado baixos de participação eleitoral. Uma parte muito significativa dessa abstenção não traduz, quanto a mim, qualquer atitude de satisfação, mas sim atitudes negativas em relação ao sistema político e à importância do voto. É o que nos dizem os inquéritos que são do conhecimento público e não sei se hoje houve aqui nova informação que conteste esta ideia, mas suponho pouco que ouvi que as informações vão todas neste mesmo sentido. Os abstencionistas são muitas vezes pessoas que se sentem distantes do poder, que não se identificam com a oferta partidária e com o desempenho dos governos e que entendem, e aqui devo dizer com algum fundamento, que a margem de diferenciação entre as propostas partidárias, devido às limitações decorrentes da globalização e das regras europeias, é uma margem demasiado restrita. E isso não pode deixar de nos inquietar. Era mais fácil votar em 76, quando havia claramente partidos mais saudosistas, partidos liberais, partidos claramente sociais-democratas que apostavam no papel do Estado na economia e não apenas na área social, e partidos comunistas que viam mesmo o sistema e o regime como qualquer coisa a ultrapassar revolucionariamente. Quer dizer, nessa altura, as diferenças ideológicas eram de tal maneira marcantes que as pessoas eram apeladas, havia um apelo para que votassem e para que tomassem partido. Hoje em dia, como sabemos, mal ou bem, essa diferenciação já não se coloca nestes mesmos termos. Está uma parte positiva nisso, como é óbvio, mas há outra parte que faz afastar as pessoas das urnas. Temos de fazer, pois, um esforço permanente para incluir o maior número de pessoas nas regras democráticas, porque, evidentemente, há certamente razões para os funcionários públicos participarem mais que os trabalhadores do setor privado, os mais ricos e qualificados participarem mais que os mais pobres e menos instruídos, e, portanto, a primeira condição é que os governos governem para o maior número e não para a minoria. Mas há sempre espaço para as reformas institucionais, espaço para que as instituições vão ao encontro dos cidadãos e procurem formas atualizadas de articulação entre a sociedade e o Estado. E o Sr. Presidente da Câmara de Cascais deu aqui vários exemplos de experiências que estão em curso com bons resultados. Sou economista, mas sei que as atitudes negativas em relação à democracia não se explicam apenas pelas condições sociais e económicas. Há uma dimensão cultural e uma dimensão política que são autónomas e que não podem deixar de ter resposta também. É por sabermos isso que não ficamos à espera dos recorrentes debates sobre revisões das leis eleitorais e, olhando para a experiência recente do Parlamento Britânico, lançámos em Portugal o projeto do Parlamento Digital. Temos hoje um circuito legislativo mais agilizado, uma forma de comunicar com os cidadãos mais acessível, com este projeto do Parlamento Digital, com mecanismos mais expeditos e transparentes de utilização dos direitos de petição, dos direitos de iniciativa legislativa dos cidadãos. Minhas senhoras e meus senhores, tenhamos a humildade de reconhecer que há muita gente genuinamente descontente com o funcionamento interno dos partidos políticos. A pedagogia democrática é essencial, mas não se confunde com a atitude da avestruz que enfia a cabeça na areia. Os partidos têm o monopólio da representação parlamentar, Os partidos têm o monopólio da representação parlamentar, têm direitos acrescidos e, nesse sentido, devem ter obrigações acrescidas, nomeadamente em matéria de abertura e transparência. A transparência é um antídoto contra o populismo, porque, através do escrutínio sério, permite mostrar aos cidadãos o real funcionamento das instituições democráticas. Transparência e descentralização são condições necessárias para uma democracia de qualidade. Podemos também, evidentemente, olhar para o sistema eleitoral sem pedir ao sistema eleitoral aquilo que ele não nos pode dar. Não é o sistema eleitoral que vai garantir o bom desempenho económico e social, se assim fosse era fácil, mas é o sistema eleitoral que pode ajudar a personalizar mais os mandatos, seja através do voto preferencial, seja através dos círculos uninominais, mesmo em contexto de proporcionalidade. Esse debate, que já havia sido feito com alguma intensidade há mais de 20 anos, acabou por ficar prejudicado por ideias feitas, preconceitos e alguma inércia institucional. Há receios compreensíveis, nomeadamente dos partidos
de pequena dimensão parlamentar, em termos relativos no nosso sistema. Mas é preciso lembrar que é possível haver personalização dos mandatos e proporcionalidade ao mesmo tempo. Aliás, sem grandes reformas eleitorais, os sistemas partidários europeus têm vindo a transformar-se. É cada vez mais difícil obter uma maioria absoluta nas democracias europeias. São cada vez mais frequentes os casos de novos partidos que entram para os parlamentos nacionais e para o Parlamento Europeu, às vezes partidos com uma agenda, do meu ponto de vista, muito pouco recomendável, mas é um facto que existem e que têm votos. Mas o facto de hoje serem testados nas urnas projetos muito diferentes, hoje, o que é diferente de há 5 ou 10 anos atrás, tem perigos, mas também eu vejo como uma oportunidade. Pergunto-me também se não deveríamos pensar seriamente em alargar a limitação dos mandatos e o regime das acumulações, no sentido de renovar a República e trazer mais gente para o voto democrático. Em suma, diria que, além do diagnóstico, é preciso encontrar soluções políticas e institucionais, melhorar o desempenho das políticas, mas também das instituições democráticas. No outro dia lia no Economist que para 30% dos norte-americanos com menos de 40 anos, a democracia não é um sistema político indispensável. Estamos a falar dos Estados Unidos, uma das democracias mais antigas do mundo, que muitos julgávamos imunes às derivas autoritárias, mas que sempre teve, conjugando o nível de recenseamento e o da abstenção, em termos federais, uma participação democrática que, do meu ponto de vista, fica longe dos mínimos democraticamente exigíveis. É evidente que depois, se formos para o nível estadual ou para um nível mais próximo da eleição, do xerife, há uma participação democrática muitíssimo ampla. Mas eu estou a falar da eleição presidencial, por exemplo, em que tudo visto e ponderado, com a abstenção e com o não recenseamento obrigatório, pode ser eleito Presidente dos Estados Unidos alguém que tenha 13% dos cidadãos do seu lado contra 12% do outro lado, ou até quem tenha 12% contra 13% do outro lado, como aconteceu recentemente. Não podemos ficar de braços cruzados perante estes dados ou perante a indiferença política dos jovens e de tantos grupos que se sentem excluídos. Para enfrentar estes desafios de forma eficaz, é fundamental debater estes temas de maneira informada, é o que se fez aqui hoje, e nesse sentido quero saudar uma vez mais os organizadores, a Comissão Científica e os conferencistas, incentivando-os a partilharem as conclusões deste primeiro Portugal Talks com os deputados, com os partidos, agora que estamos a um ano das eleições legislativas, um tempo em que os partidos começam a aquecer os motores e em que precisam de recolher ideias da sociedade e do mundo científico para a preparação dos seus programas eleitorais. A todos, o meu muito obrigado.